fazer uma análise rápida aqui, meus amigos e amigas, sobre a convocação, né, do Fernando Diniz à seleção brasileira, né? Não vou fazer comentário aqui sobre a convocação do Ramon Menezes à seleção pré-olímpica, né, porque Ramon para mim não é técnico, né, é uma invenção, um profissional que nunca demonstrou competência nenhuma para estar à frente do cargo, né? Mas a CBF é essa porqueira que a gente conhece, né? Também acho que o Diniz não deveria ser o técnico da seleção brasileira por ser um técnico de uma equipe aqui no Brasil. Ah, mas é por pouco tempo. Não interessa, não deveria, né? O cargo requer realmente muita responsabilidade e eu não sei nem se o Diniz ainda precisa se comprovar no próprio Fluminense, né? Porque tudo bem, a equipe teve grandes momentos nessa temporada, na temporada passada também, né? Mas não ganhou absolutamente nada, né? E o Fluminense tem sim um time muito bom, ao contrário do que as pessoas pensam. O Fluminense tem um time muito bom, concordo inclusive com a convocação do André para a seleção, e acho sinceramente que o Nino é discutível, mas sim, pode estar lá perfeitamente. Eu acho que o problema eu vou problematizar a questão aqui dos zagueiros, mas eu acho que o Nino pode perfeitamente estar na seleção, não há tanto problema nisso não. Se não fosse convocado, beleza, foi convocado, também tá tranquilo, tá beleza, mas o fato ele tem tempo para acompanhar, fazer o trabalho no Fluminense, né, pesquisar o que está acontecendo com as outras equipes, preparar a equipe dele para jogar contra os adversários e ao mesmo tempo fazer observações que o técnico da seleção brasileira precisa fazer em relação aos jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro e também os jogadores brasileiros que estão no exterior. Ele consegue fazer isso, o Fernando Diniz? Será que consegue? Será que ele realmente tem tempo para isso? Será que de fato ele está olhando para o que acontece, por exemplo, no futebol brasileiro, além do que ocorre no Fluminense? Né? Então vamos lá, tem um exemplo aqui que pode ajudar a gente a entender essa questão aí sobre uma convocação especial. Antes de continuar com essa conversa, chamar a sua atenção para você que, né, que curte aí uma aposta esportiva. Fala para você que curte uma aposta esportiva aqui, tem uma casa de aposta bem legal, tá? Que é a PagBet, que chegou aí para democratizar o acesso às apostas aqui no Brasil, porque você pode depositar R$1 e a partir deste valor já começa a jogar, a fazer sua fezinha lá na PagBet, né? Bom, além disso, é uma casa de aposta que tem cotas muito altas, né? O processo ali de você se cadastrar é simples, rápido, sem burocracia, né? E também, se você precisar, você vai ter um atendimento humanizado, gente. Isso é fantástico, né? Durante 24 horas por dia. Eu já fiz o teste, tá? De madrugada você pode entrar em contato com a PagBet e vai ter alguém para te atender. Isso faz muita diferença, tá? Porque casa de aposta é bem bacana, legal, tal, mas quando dá um problema, para você conseguir falar com alguém, é realmente muito difícil. Você não vai ter esse problema na PagBet. O lema é acertou, tá pago. Sabe por quê? Quando você acertar, ganhar uma aposta, imediatamente pode pedir o valor para sua conta. Cai imediatamente, rapidamente, sem burocracia. Por quê? Sabe por quê? Porque tanto o depósito como o saque é via Pix. E olha, depositou R$1, né? Fez uma apostinha ali e tal, ganhou uns R$2, R$3, quero pedir meu dinheiro, você pode pedir, não tem valor mínimo, qualquer valor que você quiser retirar, você pode retirar imediatamente e cai na sua conta, porque é tudo via Pix, tudo tranquilo na PagBet, que é de fato uma casa de aposta, gente, muito diferenciada. Acertou, tá pago, não conhece o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar na PagBet. Minha dica, coloca um valor pequeno, coloca um valor mínimo, eles não estão falando em R$1, coloca R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, para você sentir como é que funciona, ver se curte a atmosfera, ver se o layout é bacana, se você se sente bem ali na PagBet. Se não for o caso, pega o seu dinheiro de volta, sem nenhum problema. Beleza? Falemos então da convocação da seleção brasileira pelo Fernando Diniz. Bom, goleiros Alisson, Bento e Ederson, um deles poderia ficar de fora, certamente, da seleção, né? Neste momento, eu acho até que esse goleiro pode ser o Ederson, né? Qualquer um, tá? Mas pode ser o Ederson. Acho que a convocação do Bento faz justiça, é um belo goleiro, né? Acho até que ele tem muito mais tempo aí, né, em alta do que o PR do Botafogo. Se o PR fosse convocado, beleza também, não seria um absurdo. Tanto ele como o Bento mereciam essa convocação. E acho que poderia perfeitamente estar os dois, né? Os dois poderiam estar aí, e um dos, né, goleiros brasileiros que joga ali no futebol inglês não precisava estar nessa lista neste momento. Até porque, gente, jogador que os técnicos já conhecem, que mesmo o Diniz, que não era técnico da seleção, observava evidentemente a seleção brasileira, esse goleiro pode ficar para um outro momento, e outros jogadores podem e devem ser testados pela seleção quando estão jogando bem. E é o caso do PR do Botafogo, que para mim é uma ausência nessa lista sim. Bom, Gabriel Magalhães, Ibanes, Marquinhos e o Nino, né, que foram os jogadores convocados aí, né? Gente, numa boa, eu até acho que o Nino pode perfeitamente estar nessa lista. É um zagueiro realmente muito técnico,
é um zagueiro muito bom no jogo aéreo, né? Então eu acho que o problema aqui não é a presença do Nino, mas o problema aqui é a ausência do Adrielson. Para mim é a grande, assim, duas, né? Tem duas grandes falhas do Diniz nessa convocação. Uma delas é o Adrielson. E aqueles que falam, por exemplo, que o Botafogo é um time tal operário, um time tal competitivo, um time que é muito coletivo, mas que não tem tal, acho que essas pessoas não estão vendo o Botafogo jogar. Não estão vendo. É claro que o Botafogo é tudo isso. É claro que o Botafogo é sobretudo um time muito tático, né? Agora, tem jogadores que estão se destacando muito. Eu já falei isso várias vezes e vou repetir. Neste momento, gente, não tem nenhum zagueiro brasileiro que esteja jogando mais do que o Adrielson. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Ah, José Marquinhos não tá jogando mais do que o Adrielson. Não tá. O Magalhães não tá jogando, gente. Esses caras não estão jogando mais do que o Adrielson. Mesmo o Marquinhos, mesmo o Ibanez, não está jogando neste momento muito mais do que o Adrielson. Ah, você tá exagerando. Olha o Botafogo jogando. Olha a defesa do Botafogo. Olha o que esse jogador é capaz de fazer dentro de campo. É um absurdo o Adrielson não estar nessa lista. O Adrielson é hoje um dos melhores jogadores, não é zagueiro, tá? Um dos melhores jogadores deste Campeonato Brasileiro atual. É absurdo esse jogador não estar na lista do Diniz, né? Bom, e aí, Ibanez, Marquinhos, Nino, um poderia sair. Magalhães, um deles poderia sair. E aí fica por conta do técnico escolher. Mas o Adrielson deveria sim estar nessa lista aí do Fernando Diniz. E aí nós temos os laterais, aí tá tranquilo, não tem muito jeito, né? Acho o Wanderson perfeitamente, ele poderia estar. Enfim, mas discutível por um lado, tá, mas enfim, não tem muito o que fazer. Na zaga, a gente vê ali o André, né? A zaga não, na volância, né? Você tem ali o André, o Bruno Guimarães, o Casemiro, o Joeliton e o Veiga, né? O Veiga não é propriamente ali, digamos assim, não é um volante, é meia, né? Aqui na verdade a gente tá falando dos meias, né? O Veiga não tem que estar nessa seleção. Desculpa, assim, gosto muito desse jogador, né? Gosto muito dessa equipe do Palmeiras, mas o Veiga não está jogando, gente, para isso. Neste momento o Veiga não é um jogador da seleção brasileira. Aliás, ele começou a piorar no Palmeiras quando ele foi chamado para a seleção brasileira. Desculpa aí você que torce para o Palmeiras, a questão não é o Palmeiras, a questão é o Veiga. O Veiga não está merecendo, o Veiga não está jogando tudo isso. Por que ele foi convocado? Foi convocado porque o Diniz não está vendo o Palmeiras. Essa é a prova de que talvez o Diniz não esteja acompanhando tanto assim como as pessoas pensam, né? É aquilo que eu falo, será que ele tem tempo para isso? Porque um cara que tem tempo, que está observando de fato o que está fazendo o Veiga e convoca o Veiga para a seleção, ou ele é doido, ou ele é maluco, ou ele não está vendo o Veiga jogar. Na minha opinião, ele não está vendo o Veiga jogar, assim como não está vendo o Botafogo jogar. Ponto. Tá? Sorte dele, sorte do Diniz, porque pelo que a gente percebe aqui, né, o Diniz não chamaria o Tiquinho caso o Tiquinho estivesse em condição de jogo. Sorte dele é que o Tiquinho, né, neste momento, não está presente no Botafogo, não está jogando porque está lesionado. Porque ele não convocaria o Tiquinho, que é, neste momento, o melhor jogador brasileiro do Campeonato Brasileiro. É o Tiquinho. O melhor, né? Bom, e aí tem o André. André, acho que tá tudo muito bem, né? Bruno Guimarães, Casemiro, Joeliton, enfim. Bom, o Joeliton, gente, ele tem que estar na lista, tá? O Joeliton é muito justo a presença dele, porque é um jogador realmente muito acima da média, né? Um baita jogador, um dos melhores jogadores brasileiros na atualidade, na minha opinião. Pelo que tá fazendo dentro de campo, é o Joeliton, né? Ali no ataque, o Antony, Martinelli, Neymar, Matheus Cunha. Gente, Matheus Cunha, não tá vendo. Não tá vendo. O Diniz não tá acompanhando, gente. E nesse sentido tá sendo desonesto. Não tá acompanhando. Não é possível, gente. O cara convocar o Matheus Cunha e não convocar o Vitor Roque, não tem cabimento um negócio desse. Ele não tá vendo o jogador. Ele não tá acompanhando esses jogadores. E outra, ele tem a tara ali pro Matheus Cunha, tem alguma coisa que o Matheus Cunha faz que ele adora e tal, mas... E o Richarlison, gente? E o Richarlison? O que tá jogando o Richarlison neste momento? Nada também. Rodrigo, beleza, ok, jogador ali muito útil. E o Vini Júnior é o melhor jogador brasileiro neste momento aí. Acho que o melhor da atualidade é o Vini Júnior, sem dúvida nenhuma. Jogador que esteve ali ausente da lista dos 11 melhores da UEFA, né? É um absurdo, né? Então o Vini Júnior está, evidentemente, na lista aqui da seleção brasileira, é o mínimo, né? Agora também o técnico pode relaxar um pouquinho, né? O Brasil não tem nenhum problema hoje com eliminatória, com preocupação com eliminatória, porque todo mundo vai para a Copa do Mundo, né? Mais de 70 vagas aí disponíveis para a América do Sul, né, gente? Então, é claro que o Brasil vai. Né? A questão é o seguinte, se isto é dessa maneira, para que então precisar sempre convocar alguns jogadores, né? Poder descansar alguns jogadores e testar outros atletas, né? Mas...
tem coisas estranhas dessa CBF aí, né? Tem coisas muito estranhas e tal. A gente não sabe, por exemplo, se o patrocínio está atrelado à convocação de alguns jogadores, né? O próprio Neymar, né, não tá bem, mas aí eu acho que seria demais realmente se não chamasse o Neymar, né? Então acho que os patrocinadores ali têm uma relação um tanto quanto promíscua com a CBF que obriga o técnico, né, técnico que não tem personalidade nenhuma, diga-se de passagem, né, a convocar os mesmos jogadores de sempre, independente de eles estarem bem ou não, né? Então, a convocação do Diniz, ela peca, na verdade, pela ausência do Adrielson, ela peca pela ausência do Vitor Roque. Essas duas ausências são absurdas, não tem o menor cabimento, né? E a presença de jogadores como Matheus Cunha neste momento, o próprio Richarlison também, que não está jogando absolutamente nada, e é discutível a ausência do PR também do Botafogo. E acho que também não deveria estar presente nessa seleção o Veiga, que não está jogando absolutamente nada neste momento. Eu percebo por essa convocação que o Diniz não está acompanhando. Era aquilo que eu previ que aconteceria quando ele foi alçado à condição de técnico da seleção brasileira, se mantendo também como técnico da equipe do Fluminense. É lamentável, mas aqui no Brasil é essa jossa, né, essa bagunça, né, que vocês conhecem muito bem. E aí a gente depois reclama por que não conseguimos mais títulos na Copa do Mundo. Por causa disso, por causa desses técnicos meia-bocas, com pouca personalidade, com esses jogadores de sempre, com os testes que não são reais, não são justos, e com convocação de alguns jogadores que provavelmente são ali patrocinados pelos patrocinadores ou então pelos empresários desses jogadores. Infelizmente, o que eu estou falando aqui é uma coisa muito grave, mas é muito provável que isso aconteça, porque a CBF, gente, nada na CBF é muito claro, tudo é obscuro, transparência zero na principal entidade organizativa do futebol brasileiro. Tá bom, gente? É isso.